Uma outra forma errada, e isso eu não tenho um nome técnico para isso, é a mudança de conceitos relativos à má conduta. O que eu quero dizer com isso? A experiência pastoral, e eu creio que as pessoas que lidam com aconselhamento, com o lado psíquico do ser humano, tem que oferecer algum tipo de ajuda para as pessoas que as procuram, na base do aconselhamento, da orientação. Eu creio que todas elas conseguem perceber esse tipo de postura. A mudança de conceitos relativos à má conduta. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de algo que eu vi uma vez e que chamou muito a minha atenção, e isso os irmãos podem aplicar em outros exemplos que devem ter visto. Eu disse para uma pessoa que o que ele havia praticado era adultério. O nome era adultério. Isso que você fez tem um nome. A Bíblia tem um nome para isso. Não é uma novidade isso, há um nome velho para isso. E o nome velho para isso é adultério. Vejam a construção que essa pessoa fez para abrandar a sua consciência. Disse o seguinte: o que eu fiz não é adultério. Seria se eu fosse casado. Mas eu não sou casado, pois Deus não me uniu à minha esposa. Não, não. A Bíblia diz aquilo que Deus uniu. Deus não me uniu à minha esposa. Mas você casou com ela? Casei, mas Deus não me uniu a ela. Se ele tivesse me unido a ela, nós não brigaríamos tanto. Nós brigamos muito, então Deus não nos uniu. Se nós não estamos unidos, então não somos casados. Se não somos casados, então eu sou solteiro. Se eu sou solteiro, pontinhos. É uma construção. A pessoa vai racionalizando, mudando conceitos, alterando definições, para abrandar a sua consciência e não lidar com o pecado como deve ser. Eu não roubei, isso não foi roubar. Vamos definir roubar. Defina roubar. Vamos pegar o dicionário e vamos ver se isso que eu fiz é rouba. E ela redefine vários termos relacionados àquela conduta. E no final, ele não roubou, ele tem que ser até indenizado, porque na realidade ele é uma vítima de tudo. A mais comum de todas, em face do pecado e da culpa, a conduta mais comum é a transferência de culpa. Essa é velha. Essa começou aonde? Essa começou no Éden. Começou com Adão. A mulher que tu me deste. Adão conseguiu culpar dois ao mesmo tempo. A mulher e tu que me deste a mulher. Os dois são culpados. O Senhor e ela são culpados. Eu sou vítima aqui. Eu sou vítima dessa história. De todos aqui, eu sou o mais infeliz de todos. A maior vítima sou eu. A culpa é sua e dessa mulher. E a mulher disse, mas a culpa é da serpente. E a serpente tem levado a culpa até hoje de um monte de coisas. Por causa desse mecanismo que os nossos pais criaram. Eu já vi algumas coisas no meu ministério que são risíveis. Olha essa frase: eu roubei o tênis, mas foi a mídia que colocou na minha cabeça o desejo pelo tênis. A culpa é da propaganda na televisão. Acreditem, é isso. Eu saí praticando essas violências porque fiquei revoltado com o que aquele juiz fez comigo. A culpa é do juiz. Essa aqui é a mais comum, os irmãos vão ver bastante em pessoas que saíram aqui da igreja.
Eu abandonei a igreja por causa do pastor. Você sabia que eu sou o maior culpado da apostasia do mundo? Sabe quem é o culpado dos apóstatas abandonarem a igreja? Sou eu. Eu sou o maior culpado. Eu já estava fraco. E o pastor, ainda por cima, veio e me exortou. Aí, eu caí no mundo de vez. Pastor malvado, se não fosse o senhor, eu estava na igreja até hoje. São mecanismos, logros mentais. E o último, que é mais comum, muito comum, talvez não mais comum, mas muito comum, é a maximização dos erros dos outros. Eu estou enumerando isso para os irmãos não pratiquem isso nunca. Nós vamos aprender como agir diante do pecado e da culpa. Mas a maximização do erro dos outros. O objetivo disso, aumentar o erro dos outros quando a pessoa está diante do erro dela, o objetivo disso é tirar de quem corrige a autoridade. Então a pessoa diz assim: eu fiz isso, mas na igreja tem gente que faz muito pior. Então ela aumenta a culpa dos outros para dizer: eu não posso ser exortado e corrigido, porque tem gente que faz muito pior do que eu. Essa eu escutei de um pastor. Um pastor falou isso. Ele falou o seguinte: eu adulterei, acredite, ele falou isso. Eu adulterei, mas muita gente adultera com os olhos. E muito mais vezes do que eu adulterei com o corpo. Então são piores do que eu. Então ninguém pode, nem tem moral para me corrigir, não. Falou isso. Às vezes, essa maximização da culpa é dirigida contra quem exorta. Você vai conversar com a pessoa diz assim: eu fiz isso, mas o seu jeito de me exortar é pecado pior, porque você não mostra amor. Mas eu estou falando com você. Não, mas esse jeito de falar mostra que você é pior do que eu, porque você não mostra amor ao me exortar assim. A pessoa inverte. Ela deixa de ser o vilão e transforma quem a exorta no vilão. Você tem que pedir desculpas no final. Você desculpa por ter vindo te exortar. Eu ter te ofendido tanto. E a pessoa: tá bom, eu perdoo você. E pronto, vai embora. E ela é a culpada. Ela cometeu o erro. Eu fiz isso, mas você devia ter me procurado antes. Você foi relapso. Você deveria pedir perdão para mim, porque você demorou para conversar comigo. E a pessoa vai invertendo as coisas. E com isso, sempre ela faz o quê? Ela cria uma poltrona mental, artifícios mentais, para poder se sentar e descansar a sua consciência, sem ter que lidar com o seu pecado. Tudo isso, as pessoas que não temem a Deus fazem. As pessoas que não reconhecem a gravidade do seu pecado fazem. Elas não sabem lidar com seus erros, não sabem lidar com a sua culpa, não sabem lidar com o seu pecado.